A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Quantos magos vieram até Jesus? 2, 3 ou mais? Os magos eram irmãos? Os magos eram bruxos? Os magos eram astrônomos? Os magos eram judeus? Os magos eram reis? Os magos vieram de onde? Os magos chegaram até Jesus quando ele ainda estava na manjedoura. Qual eram os nomes dos magos? Porque os magos deram presentes para Jesus? A estrela que guiou os magos até Belém era Satanás? Por que 3 magos? Para muitos, 3 magos devido aos presentes que Jesus recebeu, que foram 3: ouro, incenso e mirra. Cada mago trouxe um presente. 3 presentes, 3 magos. Tem quem acredita que eram 12 magos. Para alguns, os magos vieram da Pérsia. Para outros, vieram da Babilônia. Para outros, os magos vieram da Arábia. E ainda tem quem acredita que os magos vieram de regiões diferentes. Tem quem acredita que os magos eram irmãos. Por que 3 reis magos? A expressão 3 reis magos surgiu ao longo dos séculos através de tradições e seus nomes eram Melquior, Gaspar e Baltazar. E eles vieram de lugares diferentes. Melquior veio da Pérsia, Gaspar veio da Arábia e Baltazar veio da Índia. Dizem alguns que os nomes dos magos vieram de textos encontrados no século VI. Os que acreditam que os magos eram reis se baseiam no Salmos 72, verso 10, que diz: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Dizem também que nos tempos dos reis era costume um rei presentear outro rei. Tem quem acredita que os magos não eram reis. Para muitos, os magos não eram bruxos, eles eram astrônomos. Os magos estudavam as estrelas e com certeza também estudavam as profecias judaicas ou tinham algum conhecimento sobre elas. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Números capítulo 24, versículo 17. Tem quem acredita que a estrela que guiou os magos era o próprio Satanás. Tem quem acredita que a estrela que guiou os magos era projeto divino. E ainda tem quem acredita que essa estrela era uma linguagem poética. Tem quem acredita que os magos, que quando vieram até Jesus, Jesus ainda se encontrava na manjedoura. Outros acreditam que Jesus não estava mais na manjedoura quando os magos chegaram, que Jesus não era mais pequeno quando foi visitado pelos magos. Para uns, Jesus tinha de 42 dias de vida a 2 anos de idade quando os magos chegaram até ele. Minha opinião sobre esse assunto. A Bíblia não diz quantos magos eram, se eram 2, 3 ou mais magos. A Bíblia não diz se os magos eram irmãos. A Bíblia também não diz se os magos eram judeus e também não diz se os magos eram reis. A Bíblia também não diz qual eram os nomes dos magos e de que lugar ou de qual lugares eles vieram. A Bíblia apenas diz que os magos vieram do Oriente. Não sei dizer de certeza de onde eles realmente vieram. Os magos não tinham a certeza onde estava o menino Jesus recém-nascido, pois eles foram primeiro em Jerusalém e não em Belém. Então, quando foi dito pelos escribas e sacerdotes que o Messias nasceria em Belém, citando o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, os magos partiram em direção a Belém. Mateus, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. Os magos eram astrônomos, provavelmente, e também tinham algum conhecimento de profecias judaicas. Ao saírem de Jerusalém rumo a Belém, a estrela que os magos tinham visto no Oriente andava na frente deles, parando sobre a cidade de Belém, bem no local onde estava o menino Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 9.
Muito alegres, os magos entraram na casa onde estava Jesus, presenteando-o com ouro, mirra e incenso. Mateus capítulo 2, do versículo 10 ao 11. Esses presentes foram dados para Jesus não por causa de seu nascimento e muito menos por causa de seu aniversário, mas por causa de Jesus ser o futuro rei de Israel. Era costume da época o rei ou o futuro rei receber presentes. O ouro representava a realeza, a mirra representava bálsamo, que era usado para passar nos mortos. O incenso representava a oração. Cada um destes 3 itens tem um significado. A respeito da estrela que guiou os magos, para mim, foi literal e teve o dedo de Deus nisso. O próprio Deus guiou os magos até o local onde Jesus estava. Foi algo semelhante à coluna de fogo e à coluna de nuvem que acompanhava os israelitas no deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 21 ao 22. Coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho dos israelitas e coluna de nuvem para proteger os israelitas do sol durante o dia. Porque Deus levou os magos até Jesus Cristo, a Bíblia não diz. Mas com certeza isso foi muito importante para Deus e seus propósitos. Irmão Fabiano, o que você me diz do dia 6 de janeiro ser comemorado o Dia de Reis ou Dia dos Santos Reis? Te respondo. Outra invencionice de tantas da Igreja Católica Romana. Cuidado com o catolicismo romano. Sai fora dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Conheça a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. Pessoa que comemora o Dia de Reis erra porque não conhece as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus estava na manjedoura quando foi visitado pelos magos? Muitos pensam que quando Jesus foi visitado pelos magos, Jesus estava na manjedoura. Para mim, Jesus não estava na manjedoura quando os magos chegaram, pois a Bíblia diz que quando os magos chegaram, eles entraram na casa onde estava Jesus com seus pais. Mateus capítulo 2, versículo 11. Jesus já estava vivendo com seus pais em uma casa e Jesus estava maiorzinho quando os magos chegaram. Jesus estava na manjedoura quando foi visitado pelos pastores que estavam no campo. Lucas capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Os magos foram avisados por sonho divino para não retornarem para Jerusalém. Mateus capítulo 2, versículo 12. Como os magos não voltaram para Jerusalém para dizer para Herodes o local exato onde estava o recém-nascido futuro rei de Israel, Herodes ficou com tanta raiva que mandou que as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas em Belém. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Mateus capítulo 2, versículo 16. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Mateus capítulo 2, versículo 18, Jeremias capítulo 31, versículo 15. A respeito de quantas crianças foram mortas por Herodes, como Belém na época era uma pequena cidade, alguns estudiosos dizem que foram em torno de 6 a 20 crianças. Outros dizem que foi de 12 a 14 crianças mortas a mando do rei Herodes.